Olá, meus irmãos, graça e paz. Obrigado por estarmos juntos mais uma quarta-feira. Eu quero continuar falando a respeito da família. Quarta-feira passada falei da família em termos genéricos, falei do relacionamento marido e mulher, falei da relação com os filhos e hoje eu quero falar para os casais. Considero importante esse tema e a oração que vamos fazer para os casais, porque o casamento ele está em constante construção. Eu digo que o casamento não é algo que já está pronto. Nós somos acostumados a falar que nos casamos naquele dia em que tivemos um encontro lá na igreja e dissemos sim. Mas o casamento não é só isso. O casamento ele é construído todos os dias, até o fim da nossa vida. Hoje nós estamos construindo mais uma parte, mais um aspecto, mais uma necessidade do nosso casamento. Amanhã o faremos novamente. Então essa mensagem ela é importante para nos despertarmos da necessidade da construção do nosso casamento. Quando dizemos o nosso casamento já está construído, definitivamente completo, nós corremos o risco de desanimarmos no cuidado dele. Então eu quero começar contando uma história que eu ouvi há poucos dias, inclusive, que mexe com a nossa imaginação no que diz respeito à construção que fazemos, às construções que fazemos na nossa vida. É a história de um homem que era um construtor. Ele trabalhava numa grande empresa e era o melhor funcionário daquela empresa. Ele era um excelente construtor. Ele trabalhou naquela empresa desde a sua juventude até a sua velhice. Quando ele estava próximo da aposentadoria, o patrão o chamou e disse: eu tenho mais um serviço para você, o último que você vai prestar aqui nessa empresa. Aquele homem pegou o orçamento, pegou todo o planejamento e foi fazer aquela casa. Mas ele foi insatisfeito, ele foi reclamando, porque ele dizia consigo mesmo: trabalhei tanto tempo aqui, agora que faltam poucos dias da minha aposentadoria, ao invés de me darem folga, de me darem privilégios, estão me dando mais serviço. E ele fez aquela casa de forma não dedicada. Ele fez aquela casa às pressas, murmurando, reclamando, não caprichou nos detalhes e trouxe aquela casa, e trouxe a chave daquela casa para o seu patrão e disse: olha, a casa está pronta. E o patrão pegou aquela chave e devolveu a ele e disse: você trabalhou tanto tempo aqui nessa empresa, foi tão dedicado, essa casa é o nosso presente, em gratidão por tudo que você fez por nós. Aquele homem, decepcionado, pegou a chave e se lembrou que tinha trabalhado de qualquer jeito, não tinha se dedicado, não tinha dado atenção aos detalhes, havia inclusive usado material de segunda linha, e ele com a chave na mão pensando: essa é a minha casa, de todas que eu fiz, essa é a que eu menos caprichei e ela é a minha. Aquele homem frustrado lamentou porque não se dedicou àquilo que é para a sua vida. Trouxe essa história para pensarmos no nosso casamento. Nosso casamento é uma construção que a felicidade durante essa construção e a felicidade a que pretendemos chegar, ela é construída todos os dias. Mas tem um detalhe aqui que eu queria te provocar. Nós que já somos casados, nós temos um compromisso diante de Deus, diante de testemunhas e diante do nosso cônjuge, de ser fiel até que a morte nos separe.
Ou seja, nós passaremos o resto da nossa vida com a pessoa a quem decidimos amar e a quem decidimos compartilhar a nossa vida. Esse é um fato. Se esse é um fato, qual seria a melhor forma de nós vivermos e construirmos o caminho para essa felicidade? Se já estamos casados, se não há reversão, não seria melhor construirmos um caminho onde houvesse respeito, onde houvesse carinho, onde houvesse atenção e acolhimento nas horas de necessidade? É óbvio que sim. Seria uma estupidez, sabendo que vai conviver com a mesma pessoa, criar um ambiente tumultuado, um ambiente de hostilidade e um ambiente de desrespeito. Seria como construir a própria casa, a casa que vai morar, a casa que será para a vida, construir ela de qualquer jeito. Por isso eu quero agora finalizar dando aqui algumas sugestões para nós refletirmos no que podemos contribuir para a construção do nosso casamento. E eu digo essas coisas, essas sugestões, não é com base em teóricos, em leituras, em nada especial. Quero dar essas sugestões com base naquilo que, no meu casamento de quase 30 anos, eu tenho observado que são as coisas que contribuem para que ele seja bem construído. Primeira coisa é o respeito mútuo. O casamento, quando os cônjuges perdem o respeito um pelo outro, cria-se um ambiente, eu diria, de indignidade. Essa palavra é forte, mas ela é a resposta, ela é a consequência de um relacionamento sem respeito. E quando eu digo respeito, eu digo em muitos aspectos, ou em todos eles. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem é o líder espiritual da sua esposa. Falamos disso quarta-feira passada. A mulher, ela é o vaso mais fraco, ela é mais sensível. Não apenas a sua estrutura física, mas a sua estrutura emocional é mais frágil do que a do homem. Quando a mulher não respeita a liderança do marido e o marido não respeita as necessidades espirituais e emocionais da mulher, cria-se um ambiente de indignidade em que a afronta, a hostilidade passam a reinar no relacionamento desse casal. Mas há uma indignidade ainda, quando há desrespeito, no tratamento. Quando um ofende o outro, trazendo palavras pesadas de apontamento, sobretudo das falhas, dos defeitos, da aparência, quando esse desrespeito, meus irmãos, permanece ou domina o relacionamento do casal, haverá um ambiente de indignidade na relação, em que nenhum dos cônjuges tem essa liberdade e esse desejo de compartilhar com o outro os seus segredos, os seus anseios, os seus dramas, porque tem medo das palavras que podem ser desrespeitosas. Então, a primeira coisa que eu sugiro para que um casamento seja bem construído é o respeito mútuo. Em qualquer situação, mesmo quando estiverem tristes, chateados, ofendidos, as palavras não podem ser desrespeitosas, palavras que humilham e que maltratam e ferem a moral do outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o tratamento em graça. Isso mesmo, tratamento em graça, pensando aqui na graça de Deus. Assim como Deus nos trata,
nós devemos tratar os outros. Porque esse princípio é o que mais perto de um relacionamento pleno nós teremos. Pensemos na graça de Deus, como Ele nos trata. Ele nos trata de forma imerecida, Ele nos abençoa e nos salva sem merecermos. Ele não lança em rosto o nosso passado e Ele não cobra de nós comparando aquilo que Ele fez por nós, explicando melhor. Quando tratamos o outro por graça, a nossa relação, a nossa doação nunca será por causa do mérito do outro. O outro, mesmo estando errado, nós continuamos a oferecer aquilo que prometemos fazer. E quando agimos assim, não há hostilidade em acusação, ou seja, não há legalismo em nós exigindo que o outro faça porque nós fizemos primeiro. Ou mesmo os apontamentos do tipo: eu dou a minha vida pela família e você não faz tal coisa. Olha o quanto eu gasto, olha o quanto eu pago, olha o quanto eu trabalho. Esse tipo de declaração é legalista, ela é ofensiva ao outro. Lembrando do relacionamento de Deus para conosco, nós guardamos os seus mandamentos, nós obedecemos a Ele, não é para pagar o que Ele fez, é gratidão pelo que Ele fez. Assim também, o nosso cônjuge sempre terá gratidão, sempre terá voluntariedade, porque vê em nós essa entrega que não é de cobrança, que não é de apontamento e que não é legalista. Terceira coisa que queria sugerir é que houvesse no casamento, no relacionamento a dois, mais humor. Salomão, ele cita muitas vezes sobre a mulher iracunda, a mulher carrancuda, a mulher rabugenta. Mas essa leitura, ela é da perspectiva do homem, porque ele está escrevendo, poderia ser dito pela mulher também, porque há muitos homens também, carrancudo, rabugento, chatos. E numa relação a dois, meus irmãos, a chatice sufoca a espontaneidade no casamento. O cônjuge tem medo do outro porque não sabe a reação. Uma hora está com a cara feia, uma hora está resmungando. Então o mau humor, ele é terrível, ele sufoca, ele tira a liberdade da relação. Eu não estou dizendo com isso que alguém precisa ser o tempo todo extrovertido, rindo, como se não tivesse problema na vida. Não. Todos nós temos um momento ou outro de chatice. Eu estou me referindo a quem tem a chatice como um comportamento normal. Isso destrói a relação, isso dá medo no outro, né? Também não estou insistindo para que sejamos um bobo alegre que fica rindo por tudo. O que eu estou sugerindo é para que os casais vejam a vida, o relacionamento e enfrentem as dificuldades do mundo com mais leveza, que não descontem no cônjuge aquilo de ruim que aconteceu lá fora. Que haja sorriso, que haja brincadeira, sim, no ambiente familiar, que haja alegria. Por fim, eu quero falar dos elogios. Todos nós temos necessidades fundamentais na vida. O elogio e o reconhecimento são dessas necessidades que nós teremos a vida toda. É lamentável quando um marido é dedicado à família ou a esposa é dedicada à família e não há elogios, tanto do cônjuge quanto dos filhos, que são um reflexo daquilo
que os cônjuges são. Seria importante se o marido elogiasse a esposa pelo que ela faz, pelo trabalho que ela faz fora de casa, pelo trabalho que ela faz em casa, pelo jeito que ela educa os filhos, pela roupa que veste, às vezes por uma mudança simples, como um penteado diferente ou alguma coisa diferente. É importante que haja o elogio. E elogio simples: você é especial, você é bonita, você faz essa casa feliz. São coisas que no dia a dia trazem muita energia, trazem muito ânimo para a relação a dois ficar mais gostosa, mais interessante e mais alegre também. Então, não poupe elogios. Elogios, como disse, faz parte das nossas necessidades emocionais. Todos precisamos. Se o elogio é essa virtude que nos dá ânimo, que nos dá vida, a crítica, olhando aqui como uma oposição ao elogio, é um comportamento que ofende, que fere, que faz mal a todos, principalmente para o casamento. Quando há excesso de crítica, quando há crítica fora de hora, quando há crítica feita com palavras grosseiras, isso também adoece a relação, isso faz mal para a relação e tira a liberdade de entrega, precisam tanto um pelo outro. Então, meu amigo, meu irmão, não poupe elogios. Você verá que todas essas virtudes, todas essas sugestões, quando desenvolvida num ambiente de casamento, resultará em carinho, em atenção e num ambiente, uma atmosfera gostosa de se viver. Dessa forma, o nosso lar, a nossa casa, será um lugar em que nós temos desejo de ir, de voltar quando estamos fora e não o desejo de sair quando estamos dentro. Que Deus te abençoe, que você se lembre dessa ilustração. Nós estamos construindo para o futuro. Lembre-se também que de qualquer forma você vai numa caminhada com o seu cônjuge. Prefira construir um caminho pavimentado com essas coisas. Que Deus te abençoe, que você construa esse caminho no nome de Jesus.